Mas o que muita gente não sabe é que Stranger Things também se inspira em experimentos reais conduzidos pelo governo dos Estados Unidos, especialmente durante a Guerra Fria. E a primeira história que eu vou te contar não é teoria, não é boato, não é coisa de subreddit duvidoso, essa é uma história oficial. Oi, bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Bella e aqui a gente fala sobre crimes reais e mistérios. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela. E senta aqui comigo porque hoje a gente vai misturar um pouquinho de true crime, mistério e cultura pop. Então aproveita também pra me contar nos comentários se você já assistiu todas as temporadas de Stranger Things e como que você acha que vai ser o final da série, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro e eu ainda tenho uma esperança, por menor que seja, de que o Larry vai voltar pra série, mesmo achando que isso tem muita chance de não acontecer. Quando você escuta o termo teoria da conspiração, você é o tipo de pessoa que fica animado ou que fala socorro Deus mais um não? Hoje eu quero muito falar de Stranger Things, mas não só da série em si. Eu quero falar dos experimentos reais, documentos que o governo tentou esconder e histórias que começam parecendo absurdas até você perceber que talvez não sejam tão impossíveis assim. E é isso que me fez querer muito gravar esse vídeo. Porque eu, acho que como a maioria das pessoas, tô viciada em Stranger Things. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela, para eu poder falar dela mais um pouco. Então, eu fui cada vez mais assistindo vídeos sobre isso, procurando sobre a série e me deparei com algumas histórias bem bizarras. Principalmente duas, que é o MKUltra e o Projeto Montauk. E algumas dessas histórias são fatos comprovados, e outras são meio que lendas que vão crescendo com o tempo. Quando a gente fala de MKUltra, CIA e experimentos de controle mental, uma coisa fica extremamente clara. Informação sempre foi poder. E saber quem você é, onde você tá e o que você faz sempre foi valioso. Você lembra da 4ª temporada de Stranger Things e spoiler alert aqui, quando a Joyce recebe uma boneca russa pelo correio com um bilhetinho dentro dizendo que o Hopper ele estava vivo e com um número de telefone pra ela ligar. Antes de ligar, o Murray ele para tudo, conecta um computador a um telefone só pra garantir uma coisa. Se alguém rastrear a ligação, vai achar que ela saiu de uma cidadezinha na Califórnia do Norte. Nos anos 80, isso poderia até parecer como uma coisa de gente paranoica. Mas hoje, sinceramente, se você não se preocupa com rastreamento, aí sim você tá sendo bem inocente. E é por isso que eu uso a Surfshark VPN. Ela faz, no mundo digital, exatamente o que Murray tentou fazer naquela ligação, que é basicamente esconder sua origem real e proteger seus dados. Então, se você quiser conhecer, já fica aqui o aviso. Acesse surfshark.com/beladias ou usa meu cupom BELADIAS para receber 4 meses extras de Surfshark VPN. E no meu caso, eu uso muito para pesquisa. Com a Surfshark eu consigo acessar conteúdos e streamings de outros países para pesquisar os temas que eu trago aqui pro canal. Porque tem muita coisa que lançam em streamings que não existem no Brasil. Então essa é a minha maneira de conseguir acessar tudo que eu preciso para trazer as informações certinhas para vocês. E com a Surfshark Search, eu consigo filtrar os resultados por país. Eu também uso o Surfshark One, que junta VPN com antivírus e um sistema de alertas que avisa se seus dados pessoais, e-mail, até cartão de crédito vazarem. Porque a gente coloca tanto da nossa informação na internet hoje que é muito importante saber quando essa informação está comprometida. E é basicamente alguém te avisando quando estão mexendo onde não deveriam estar. Se você quiser testar, dá para experimentar por 30 dias e se não gostar, recebe seu dinheiro de volta. surfshark.com/beladias ou o cupom BELADIAS para ganhar 4 meses extras, porque hoje, diferente dos anos 80, você não precisa ser um Murray para conseguir proteger sua privacidade. O MKUltra foi um programa secreto criado pela CIA em 1953, em plena Guerra Fria. O objetivo oficial era pesquisar métodos de controle mental e técnicas de interrogatório. Eles acreditavam que países inimigos tinham descoberto formas de controlar a mente humana e que soldados americanos poderiam ser capturados, interrogados e simplesmente meio que reprogramados. Então a lógica foi: se isso for possível, a gente precisa aprender antes. Só que quando eu digo aprender, eu não tô falando de pesquisa ética, consentida, organizada.
Eu tô falando de experimentos completamente fora de qualquer limite moral. Durante anos, a CIA financiou testes com drogas alucinógenas, principalmente LSD, privação sensorial extrema, hipnose, eletrochoque em níveis absurdos e repetição de mensagens por horas e horas numa tentativa de apagar e reconstruir a personalidade das pessoas, como uma lavagem cerebral. E o detalhe mais assustador de tudo é que muitas dessas pessoas não sabiam que estavam sendo testadas. Esses testes aconteceram em hospitais psiquiátricos, universidades, prisões e até em ambientes completamente comuns, como bares e apartamentos alugados pela própria CIA. Um dos braços mais conhecidos do programa foi a chamada Operação Midnight Climax, em que agentes observavam pessoas com LSD através de espelhos falsos sem que elas soubessem o que realmente estava acontecendo. Então imagina você acordar um dia achando que enlouqueceu sem saber que na verdade foi dopada e sem saber que alguém decidiu que a sua mente era um experimento. Isso aconteceu. Isso é real. O MKUltra, ele destruiu muitas vidas. Muitas pessoas saíram desses testes com danos permanentes e outras nunca conseguiram recuperar memórias básicas da própria vida. E sabe o que torna tudo isso ainda mais perturbador? É que quando o programa começou a vir à tona, lá nos anos 70, a própria CIA destruiu grande parte dos arquivos. Ou seja, a gente sabe que foi real, mas nunca vai saber até de fato onde foi. Então agora pensa comigo, quando você assiste Stranger Things e vê uma criança sendo criada num laboratório, sem escolha, sem identidade, sendo tratada como um experimento, isso não parece tão distante assim. A diferença é que na vida real os experimentos não criaram superpoderes, mas sim trauma. E durante anos quem falava disso parecia maluco, até os documentos aparecerem de fato. Então, se o MKUltra foi real, se foi confirmado que foi de fato escondido, o que impede que outras coisas tenham sido tentadas e nunca reveladas? Tem uma cena de Stranger Things que eu sempre lembro quando falo dessas coisas, que é quando a Nancy e o Jonathan, eles querem contar tudo o que aconteceu, o Murray basicamente fala assim: se vocês contarem a verdade inteira, ninguém vai acreditar. Vocês vão ter que dar uma diluída, deixar a verdade um pouco mais fácil de engolir. E é exatamente por isso que o Montauk existe como história. Porque quando a verdade é estranha demais, ela não some, ela acaba virando lenda. E é aqui que a gente entra em Montauk. Diferentemente de MKUltra, o Montauk ele nunca foi oficialmente confirmado pelo governo, mas ele teve uma influência tão grande em Stranger Things que durante boa parte do desenvolvimento da série, ela se chamava simplesmente Montauk. Montauk é uma cidade real que fica em Long Island, no estado de Nova York, bem no finalzinho da ilha mesmo. Os moradores chamam o lugar de O Fim, porque depois dali só tem penhasco e oceano. E só isso já dá uma vibe bem esquisita pro lugar. Mas o que realmente transformou Montauk numa lenda foi a base militar que existiu ali por décadas, primeiro conhecida como Montauk Air Force Station e depois como Camp Hero. Essa base ela foi construída ainda durante a Segunda Guerra Mundial, com um objetivo oficial bem simples, que era vigiar a costa leste dos Estados Unidos caso houvesse uma invasão vinda da Europa. Ela foi projetada para parecer uma vila comum vista de cima, com casas falsas e estruturas camufladas para enganar possíveis ataques aéreos. O Camp Hero foi uma base estratégica equipada com um radar gigantesco usado oficialmente para monitorar comunicações inimigas, que se você parar para observar, parece muito com a última temporada da série. Depois da guerra, essa base passou das mãos do exército para a Força Aérea. Só que o problema é que muita coisa sobre o que aconteceu ali nunca foi explicada direito, porque a base foi oficialmente desativada em 81, mas só foi entregue ao estado de Nova York anos depois. E esse intervalo, para quem acredita nas teorias, nunca foi explicado direito. E aí, abre margem para muita coisa. E não tem como eu falar do projeto Montauk sem falar de um cara chamado Preston Nichols. E eu já vou avisando desde agora, porque eu sei como isso soa, tá? Tudo que eu vou contar vem de um livro que ele mesmo escreveu. O livro é real, publicado, existe, mas muitas das coisas ali nunca foram comprovadas oficialmente. Segundo o próprio Preston, ele era um cientista obcecado por
eletrônica, daqueles que desmonta coisa só pra entender como funciona por dentro. Inventa aparelho no tempo livre, vive cercado de fio, rádio, antena. E ele mesmo dizia que o livro dele era cheio do que ele chamava de fatos suaves. Ou seja, exatamente o tipo de coisa que no mundo real costuma ser chamado de exagero ou teoria da conspiração. Mas o Preston, ele insistia em uma coisa. Mesmo que os detalhes estivessem um pouco confusos, o que aconteceu ali, no geral, foi real. E é aí que a história começa a ficar um pouco estranha. Durante a Guerra Fria, o Preston diz que criou um equipamento capaz de captar sinais de rádio muito específicos. E um dia, mexendo nesse equipamento, ele acabou captando algo que não deveria existir, que foi uma transmissão secreta da União Soviética. Pouco tempo depois, em 71, quando o Preston tinha só 25 anos, um contratante militar bateu à porta dele. E essa parte de fato é confirmada. O governo queria saber uma coisa muito simples. Telepatia existe? Lembra do contexto que a gente estava conversando ainda há pouco? Esse é o auge do MKUltra. O mesmo período que o governo dos Estados Unidos estava dopando pessoas, testando limites da mente humana e tentando transformar o cérebro em uma arma. Então, se alguém conseguisse ouvir pensamentos, isso mudaria tudo. O Preston foi colocado à frente de um estudo para testar pessoas que supostamente tinham habilidades psíquicas, mas até hoje a gente não sabe quase nada desse estudo. Ele é público, a gente sabe que existiu, mas os detalhes nunca vieram muito à tona. O Preston, ele não acreditava em nada disso. Ele entrou nesse projeto achando que ia provar que a telepatia não era real. Só que, segundo o livro dele, ele estava errado. Os testes deram certo, ele diz que encontrou pessoas que realmente conseguiam ler mentes, tudo estava indo bem, até que algo estranho começou a acontecer. Todos os dias, sempre no mesmo horário, as habilidades dessas pessoas simplesmente sumiam e voltavam pouco tempo depois. É como se alguém tivesse apertado um botão. Então o Preston criou outro aparelho, só que dessa vez um aparelho para rastrear essa interferência de rádio, e ele descobriu que exatamente no momento em que as habilidades desapareciam, havia uma explosão gigantesca de ondas numa frequência específica. Ou seja, algo estava bloqueando a mente dessas pessoas. Então ele decidiu seguir esse sinal e ele colocou uma antena no carro e saiu dirigindo como se estivesse caçando uma resposta invisível. Dustin, é você? Porque assim, se isso não te lembrar essa cena, eu não sei o que vai lembrar. E o sinal levou ele até Montauk, aquela cidade pequenininha no extremo de Long Island. E Montauk não era só praia e farol. Ali ficava, como eu disse antes, uma base militar fechada ao público por décadas. E no meio dessa base tinha uma torre de rádio gigantesca, visível de longe. E foi aí que, segundo o próprio Preston, tudo começou a fazer sentido. Porra. Gente, é foda falar desses assuntos. E aí o livro cai no chão do nada. Meu coração não tá preparado pra isso. E foi aí que, segundo o próprio Preston, tudo começou a fazer sentido. Ele nunca tinha entrado na base, nem sabia exatamente para que a torre servia, mas era impossível ignorar que aquele sinal vinha dali. Era aquela torre que interferia nos testes de telepatia dele, sempre no mesmo horário, todos os dias. A reação dele foi tentar pedir para alguém desligar a torre, só que ele nunca conseguiu falar com ninguém com autoridade suficiente para isso. O que, né, normal, acho bem difícil. Chega numa base militar e fala assim, ô, queridão, dá uma desligada aí, por favor. Os guardas do portão, eles deixaram claro que só pessoas autorizadas podiam entrar, e o Preston, ele tentou explicar que era um trabalho científico, que a antena estava causando interferência, mas ninguém ouviu, né? E no fim, ele acabou desistindo e aceitou que aquela interferência diária fazia parte do problema e que ele não teria acesso à origem disso. Segundo o relato dele, foi isso que impediu o estudo de avançar. E o que sobrou foi só a pergunta mais inquietante de todas. O que exatamente estava sendo transmitido naquela torre para conseguir afetar a mente humana todos os dias no mesmo horário? Mais de 10 anos depois, em 84, o Preston diz que finalmente teve a chance de chegar mais perto da verdade. Naquele ano, a Força Aérea desativou oficialmente a base e ela passou a se chamar Camp Hero. Os guardas foram embora, o local foi abandonado e pela primeira vez não tinha mais ninguém impedindo a entrada. O Preston, ele já tinha 38 anos, ele estava mais experiente e ainda mais curioso para simplesmente deixar aquilo para trás. Quando ele foi até lá, ele percebeu que nem precisava forçar nada, os portões estavam abertos, então ele entrou e encontrou um cenário estranho, quase que apocalíptico.
Equipamentos largados, prédios com portas abertas, escritórios cheios de papéis espalhados. Parecia que tinha sido tudo deixado às pressas, como se alguém tivesse saído correndo e nunca mais tivesse voltado. E era muita coisa para ver em um dia só, então ele começou a voltar com certa frequência, recolhendo documentos, analisando a tecnologia e tentando entender o que realmente tinha acontecido ali. E foi numa dessas visitas que algo mudou. O Preston ele encontrou um homem com roupas rasgadas, visivelmente abatido, andando pela área abandonada. E assim que ele viu, o homem disse que conhecia ele. Afirmou que o Preston tinha feito experimentos psíquicos nele, naquela base, e o Preston ficou tipo... Como assim, gente? Porque ele nunca nem tinha trabalhado oficialmente ali e nem reconhecia aquele homem. Ele foi assim, querendo ignorar, até perceber que o desconhecido sabia detalhe demais da vida dele para de fato ser um desconhecido. Ele sabia coisas que ninguém teria como inventar. E pouco tempo depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Um outro homem completamente desconhecido simplesmente entrou na casa do Preston como se fosse normal. Não tocou a campainha, não arrombou, nada. Ele simplesmente entrou, sentou e disse com a maior naturalidade do mundo que eles já tinham trabalhado juntos, conduzindo experimentos psíquicos em Montauk. A essa altura, o Preston já não sabia mais o que pensar. Duas pessoas diferentes afirmavam a mesma coisa sobre um lugar onde ele, teoricamente, nunca tinha pisado. Até que em novembro surge o Duncan Cameron. O Duncan, ele entrou em contato pedindo ajuda para consertar um rádio, por saber da habilidade do Preston com eletrônica, e os dois começaram a conversar. E aos poucos, o Preston percebeu algo bizarro. O Duncan era um leitor de mentes extremamente poderoso, e ele ficou intrigado com aquilo e convidou ele para ir até o Camp Hero. Ele queria ver o que ia acontecer se o Duncan se aproximasse das torres de rádio. Segundo os relatos, assim que eles chegaram lá, o Duncan entrou em transe. Ele estava acordado, mas parecia meio desconectado de tudo. E foi nesse momento que ele falou: "Nós já nos conhecemos. Você conduziu um experimento comigo aqui." E o Duncan afirmou que havia sido um dos participantes do projeto e que depois do fim, ele e o Preston tiveram as memórias apagadas pelo governo. Uma coisa bem Homem de Preto com aquela canetinha, né? E isso explicaria o porquê tanta gente reconhecia o Preston e por que ele não lembrava de nada. E segundo Preston, ele sabia como desbloquear memórias reprimidas, então ele usou essas técnicas no Duncan e aos poucos as próprias lembranças começaram a voltar. E foi assim que ele diz ter se lembrado do que aconteceu nos anos 60 e 70. De acordo com o relato, ele trabalhou em Montauk como equipe responsável por identificar crianças com habilidades psíquicas, levá-las para essa base e treiná-las para uso militar. As crianças que aprendiam a espionar inimigos, abrir túneis no tempo e até criar portais para outras dimensões. Uma dessas crianças seria o Duncan. Na época, ele ainda era um adolescente, e o Preston afirma que o garoto era submetido à chamada cadeira Montauk, que era um dispositivo que ampliava os pensamentos e as ideias se tornavam visíveis e depois físicas. Mas o custo era muito alto. As crianças nunca consentiram, muitas foram tiradas das famílias e não podiam ir embora. E se isso não te lembra da Eleven sentada naquela cadeira do laboratório ou dentro dos tanques de privação sensorial ligada àquele tanto de máquina, sendo forçada a acessar algo do mundo além do físico, é porque não é coincidência. Os próprios irmãos Duffer já contaram que Montauk foi a base criativa da série, e o projeto originalmente se chamava Montauk. A história se passava numa cidade costeira e o laboratório ficava exatamente onde hoje existe o Camp Hero. Inclusive, no rascunho original da série, o monstro ele não vinha de outro mundo, mas sim era algo despertado diretamente pelos experimentos. Mas, voltando para o relato. Quando Preston percebeu que aquilo tinha ido longe demais, ele e o Duncan tinham feito um plano. Na sessão seguinte, em vez de imaginar algo inofensivo, o Duncan pensou no pior monstro possível. E segundo testemunhas, algo apareceu. Uma criatura enorme e violenta que matou grande parte da equipe, e a única forma de parar tudo foi desligar a cadeira. O Preston diz que fez isso e destruiu a fonte de energia, encerrando o projeto de uma vez por todas. Depois disso, a base foi abandonada, as memórias apagadas e cada um seguiu sua vida até que tudo voltasse à tona anos depois. Essa é a história de Preston Nichols sobre Montauk. Para muita gente soa absurda demais, porque, poderes psíquicos, crianças usadas como armas, monstros, apagamento de memória. Parece mais um roteiro de ficção científica
ou de Stranger Things. E assim, tem muita coisa nessa história que não tá bem explicada, que são umas coisas que não fazem tanto sentido assim, mas tem gente que acredita, tem gente que vai lá pra ver se vê alguma coisa mesmo, tem muita gente que ainda dá continuidade a essa teoria. Hoje, Camp Hero é um parque aberto ao público, só que as grandes áreas elas continuam fechadas oficialmente por preservação ambiental. E claro que isso só alimenta mais os mistérios e as teorias do que poderia realmente ter nessas áreas que são proibidas. Essas foram as histórias que inspiraram Stranger Things. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar tanto do MKUltra quanto do Projeto Montauk, e se você acredita que esse último de fato tenha sido verdade. Esse é um quadro novo que eu tô testando trazer aqui pro canal, que mistura um pouquinho de cultura pop com mistérios e teorias da conspiração. Então se você curtiu, deixa seu like pra eu saber se eu devo continuar com esse quadro ou não. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilha esse vídeo com alguém que é fã de Stranger Things. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!